Graça e paz, queridos. Boa noite para você. Bom ter você aqui hoje. Antes de pregar, eu quero orar por um irmão nosso muito amado, muito querido, que está completando mais um ano de vida hoje. Queria orar pelo Reinaldo. Vem cá, Reinaldo. Hoje é aniversário desse homem de Deus. Deus perdoa. Ele só está subindo hoje no altar desse jeito, porque é aniversário dele e Deus perdoa. É aniversário do Rodrigo hoje também? É seu aniversário, homem de Deus? Então vem cá, cara, pula para cá. Glória a Deus. É quarta-feira, é amanhã, né? É quinta também, junto com o Rodrigo. É muita gente fazendo aniversário no mês de agosto. Minha sobrinha filha, sexta-feira, vem cá, Gabi. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns, homem de Deus. Deus perdoa. Glória a Deus. Tanta gente abençoada. Fique de pé, nós vamos orar. Vamos orar especialmente pela vida do Reinaldo. Só estou permitindo ele subir assim hoje porque é aniversário dele. Do contrário, vamos orar. Jesus, obrigado. Hoje é um dia feliz, um dia abençoado. E nós te agradecemos porque nesse dia Reinaldo completa mais um ano de vida. Profetizamos sobre ele toda a dádiva e bem do céu. Abençoamos também a vida do Rodrigo, do Guilherme, que na quinta-feira também completam mais um ano de vida. Te agradecemos pela vida desses homens. E sexta-feira, minha princesa completa mais um ano de vida. Ó Deus, nós profetizamos sobre cada um deles toda a dádiva e bem do Senhor. Alcance a vida deles nesse novo ciclo de vida. Que eles sejam muito bem-sucedidos. Que eles experimentem, ó Deus, de coisas que, ó Deus, ainda não experimentaram no Senhor. Que os céus estejam abertos, ó Deus, e a manifestação da Tua bondade, misericórdia e graça seja sobre a vida dos Teus filhos e da Tua filha, Senhor. Nós, como igreja, Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de caminhar junto com eles. E Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudir bem forte. Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ao seu lugar, por favor. Hoje a gente inicia uma série de mensagens. O tema dessa série de mensagens é Jesus, o verdadeiro. E o principal objetivo dessa nova série de mensagens não é entreter a igreja. Hoje é a primeira terça-feira do mês de agosto. E a cada terça-feira desse mês, durante 4 terças-feiras, a gente vai ministrar sobre essa palavra, Jesus, o verdadeiro. Pastor, mas qual é a finalidade? É ajudar você a descobrir, em primeiro lugar, quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Para você entender como Ele viveu, como é o relacionamento de Jesus com Deus Pai e como Ele se relaciona com as pessoas. Pastor, por quê? Porque diante de uma sociedade que a gente vive hoje, onde existem tantos, vamos chamar assim, Jesuses por aí, sabe, é Jesus de tudo quanto é jeito que a gente vê por aí. Eu quero dizer que a gente vai compreender pelas Escrituras quem Ele é, o que Ele fez, como Ele se relaciona conosco. E o meu desejo é que no final dessa série de mensagens, você saia daqui muito mais apaixonado por Jesus do que você já está. E essa série de mensagens, uma pessoa que está aqui me motivou a isso. Foi a senhora, Dona Solange. A Dona Solange se batizou
no mês passado, mês de julho, e na aula de batismo, eu sempre faço a pergunta: qual é a tua expectativa em se batizar? Algumas pessoas dizem: eu quero cumprir a ordem de Jesus, e não tem nada de errado, está certíssimo. É um sonho, não tem nada de errado, está certíssimo. Mas ela falou algo que mexeu muito comigo, talvez a senhora não saiba o quanto aquilo fez algo borbulhar dentro de mim. Ela falou: eu quero me apaixonar mais por Jesus. E me fez refletir o que eu tenho pregado aqui no altar. Será que a minha mensagem tem despertado em você uma paixão maior por Jesus? Ou tem despertado em você em colher coisas que Jesus pode dar? Como se você estivesse num supermercado da fé, onde eu preciso de cura, hoje eu vou porque tem cura. Eu preciso de um milagre, eu vou porque hoje tem um milagre. Eu preciso de uma bênção material, eu vou porque eu tenho uma bênção material. Isso começou a queimar dentro do meu coração. Sabe, o Espírito de Deus começou a me motivar a falar desse assunto, para que você saia daqui apaixonado por Jesus. Eu acho que você não entendeu, talvez eu precise pregar mais mesmo sobre isso, para que uma paixão seja gerada dentro de você. E me faz lembrar do tempo que eu comecei a namorar com a Cristiane. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha rede social, tinha ficha de telefone, e aí depois entrou o cartão magnético, que era a novidade do momento. Quantos cartões eu gastei! Quantos cartões! Quem lembra de linha telefônica aqui? Linha telefônica. Faz um examezinho de sangue. Faz, porque está na hora. Eu saía de Vila Norma, onde essa mulher abençoada morava. Vila Norma fica assim, num lugar tão distante, irmão. Quando o mundo acabou, ainda anda bastante quilômetros, aí chega em Vila Norma, São João de Meriti. E eu vinha de Vila Norma a pé para Nilópolis. Ela morava numa cidade, eu morava em outra. Eu não tinha dinheiro para nada, eu ia a pé, de São João de Meriti até Nilópolis. E quando eu chegava em casa, ela sabia exatamente quantos minutos eu ia demorar para chegar em casa. E quando eu chegava em casa, ela ligava, só para saber se você chegou. Eu falei: cheguei. Eu falei: eu acho que eu vou desligar. Ela: não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Esse desliga você primeiro, vai 1 hora, 1h30. Escuta, e sabe o que a gente fazia? A gente alimentava um sentimento um pelo outro. A gente só se via sábado e domingo. O pai dela falou: olha, se você aparecer aqui outro dia. Eu aprendi tudo. Pastor, por que o senhor está falando disso? Escuta, a ligação telefônica, e a Cristiane é muito boa para escrever. Eu nunca fui bom para escrever. Eu acho que eu fui desenvolvendo algum talento para falar, mas ela sempre foi muito boa para escrever. E de vez em quando aparecia lá em casa uma carta. Minha mãe falava: olha, tem uma carta aqui para você. Eu falei: cara, quando a gente vai envelhecendo, quando fala chegou uma carta, você pensa o quê? O boleto que chegou para tu pagar. Agora, quando você é um garoto, você não tem boleto para pagar. Eu falei: quem me mandou uma carta? Quando eu pegava a carta estava cheia de coração. Eu falei: ela está me dando mole. Escuta, e aquilo alimentava o amor um pelo outro. E eu quero ser hoje, sabe, a Bíblia vai falar de um profeta chamado João Batista. Quem era João Batista, pastor? O João Batista, ele era primo de Jesus e foi percussor do ministério de Jesus. Qual era a função de João Batista? Era preparar a noiva. Existia um grupo chamado os Amigos do Noivo. O que os amigos do noivo faziam? Eu vou pegar a Manu, minha filha. Eu sou o amigo do noivo. E eu ia até a Manu e começava a falar de todos os atributos do noivo para ela.
E eu começava a elogiar o noivo para ela e mostrar quem era o noivo, a ponto dela ficar assim: ai, eu estou doido para conhecer ele. Era a postura do João Batista. A Bíblia diz que ele era amigo do noivo, amigo de Jesus, e ele veio para preparar o caminho, porque quando Jesus chegasse, os discípulos iam deixar João Batista e iam olhar só para Jesus. Eu quero ser, nesses dias, cada terça-feira desse mês de agosto, um João Batista, para fazer você se apaixonar por Jesus, e cada terça-feira você contar horas e minutos e dizer: eu quero aprender mais de Jesus, eu quero ouvir mais de Jesus, eu quero me apaixonar mais de Jesus. Pastor, essa série de mensagens está baseada no livro? Sim. Pastor, eu preciso comprar? Não, ele está nas tuas mãos. Está baseado no livro de Colossenses. E eu quero desafiar você: cada dia leia Colossenses. Pastor, já li, lê de novo. Pastor, já li, lê outra vez. E cada vez que você lê, você vai ver Jesus manifestando o seu amor pela sua igreja, por mim e por você. Sabe, a carta de Colossenses é uma carta cristológica, ou seja, ele está se revelando, dizendo quem ele é para nós. E por que existe tanta gente perdida hoje? Escuta, não é perdido lá fora não, porque tem gente que está perdida lá dentro da boca de fumo, tem gente que está perdida dentro do bar, tem gente que está perdida numa zona de prostituição, tem gente que está perdida dentro de um quarto escuro em depressão, mas eu não estou falando desse perdido. Tem gente que está perdido dentro do ambiente da igreja, porque ele não sabe quem é Jesus para ele. Ele não compreende quem Jesus é e o que Jesus fez pela sua noiva. E qualquer vento contrário que bate, ele diz: eu vou embora, eu não vou mais para o culto, eu não participo mais das reuniões. Jesus não liga para mim. É porque te falaram de um Jesus errado, pregaram para você um Jesus que não existe. Mas eu quero nessas terças-feiras, sabe, revelar para você um Jesus verdadeiro. Pastor, por que o senhor está gastando tempo para falar com isso? Porque como homens a gente costuma rotular pessoas. É natural do homem rotular pessoas. Quer ver bem um exemplo? Quando você não conhece bem uma pessoa, você diz o quê? Ah, é aquela pessoa baixinha. Um dia eu estava jogando futebol, tempos atrás, era um garoto. Estava jogando futebol com a rapaziada e tinha alguns que não me conheciam. Aí teve um que gritou assim: é o gordinho ali. Falei: miserável, me chamando de gordinho. Escuta, porque as pessoas rotulam, elas colocam rótulos, sabe? E quem é Jesus para você? Como você define Jesus? Eu quero passar agora alguns personagens para você entender como a gente vai rotulando pessoas. Coloca para mim aí. Quem é essa primeira pessoa? Hitler. Você falou Hitler, mas alguns vão chamar de genocida. Alguns vão chamar de perverso, assassino. Esse homem foi responsável por matar 6 milhões de judeus. 6 milhões de vidas foram ceifadas por causa desse homem. Eu rotulo ele como endemoniado. Se você pegar a biografia de Hitler, você vai ver que Hitler era um grande líder, um grande estadista. Mas Hitler, a gente pode classificar ele como um louco. Hitler foi um homem louco. Passa mais uma. Essa senhora, talvez alguns nem saibam o nome dessa senhora. Essa senhora, ela ganhou só o Prêmio Nobel da Paz, porque ela é de uma cidade da Índia chamada Calcutá. E a obra dessa mulher foi cuidar de leprosos. Ela gastou a vida dela, recursos que ela tinha para cuidar de leprosos. A gente pode classificar essa mulher como altruísta, uma pessoa que se doa por outros. Passa mais um personagem. Você conhece esse homem? Um pastor norte-americano batista
chamado Martin Luther King Jr. Esse homem lutou, sabe, pela igualdade racial e social. Esse homem foi classificado como um sonhador. Sonhador por quê? Porque o seu discurso mais importante, ele fez para uma multidão de pessoas, onde ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele sonhava. Sabe como você classifica Jesus também? Coloca mais um personagem, por favor. Você conhece esse homem? Esse homem foi conhecido como o homem do século XX. Esse homem, ele transitou dentro de palácios. Presidentes do mundo inteiro convidavam esse homem para ir aos seus gabinetes para ele fazer, sabe o quê? Orar. Quando eu estava no seminário, eu estudei um pouco sobre a vida dele e eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu queria ter um pouco da vida desse cara, porque ele transpirava amor por pessoas e por Jesus. Uma vez convidaram esse homem chamado Billy Graham. Convidaram ele para fazer uma pregação para uma multidão de pastores. E toda a pregação de Billy Graham, a multidão atendia o apelo e reconhecia Jesus como único e suficiente Salvador. E naquela reunião perguntaram: quem hoje vai aceitar Jesus se ele está falando para um monte de pastores? Ele acabou sua mensagem e falou: eu quero fazer um convite a você que quer abrir a porta do seu coração para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Daqui a pouco uma multidão estava no altar. Pastor, eram os pastores? Não, era o pessoal que estava servindo. Era o pessoal do hotel que estava servindo as mesas. Os funcionários do hotel todos ouviram a mensagem desse homem. E na hora do apelo todo mundo estava no altar reconhecendo. A gente pode classificar esse homem como o maior evangelista da história. Pode passar mais uma vez. Hitler, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Billy Graham. Todos eles foram rotulados por algo. Agora passe essa imagem. Quem é esse para você? Para alguns é o Jesus da Igreja Católica Romana. Passa essa imagem. Esse é um Jesus mais hollywoodiano, cabelo escovado, nariz afilado, barba igual do Mateus Proteína, barba parecida com a tua. Eu estava estudando, vi a barba, eu falei, cara, parece a barba do Mateus. Passa mais esse Jesus. E esse? É o Jesus pintado pela época renascentista. Passa mais uma. E esse Jesus? Olhos azuis, completamente diferente da origem que ele veio, um judeu. Ou talvez você prefira esse Jesus. Ah, esse Jesus é legal. Ah, esse Jesus, ó. Esse Jesus eu gosto dele. Tem gente deixando de ler a Bíblia para ver The Chosen. O Espírito Santo está me revelando aqui hoje. Quem é Jesus para você? Quem ele é? Pode passando aí para mim. Escuta, é isso que estão fazendo hoje, pegando uma parte de cada um. Ah, Jesus é assim. Não, Jesus é isso. Não, Jesus é esse outro aqui. Não, Jesus é mais esse. Pode ir passando. Pode ir passando. Escuta. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem é Jesus para você? O que Jesus é na sua vida? E eu quero começar nessa série de mensagens falando sobre definindo Jesus. Hoje a gente vai sair daqui e definir, pastor, mas a gente vai encerrar a história aqui? Não, não tem como a gente encerrar quem é Jesus numa noite. Por mais que a gente estude,
Por mais que a gente faça slides e mais slides, e passa noites e mais noites, a gente passe dias inteiros aqui, a gente nunca vai conseguir definir plenamente quem é Jesus, porque Ele não cabe numa caixinha, Ele não cabe aqui nessa caixinha, Ele vai muito além disso. Mas eu quero mostrar dentro das Escrituras quem é Jesus, para a gente sair daqui definido hoje quem é Jesus. Passa mais um slide para mim, por favor. A gente precisa definir Jesus, porque o cristianismo hoje deixou de ser um relacionamento com Cristo e se transformou, sabe o quê? Em uma opção cultural. Existe muita gente que hoje se coloca, não, eu aceitei Jesus como se fosse um status. Eu não sou tão experimentado assim, mas quando eu era um garoto, cheguei na igreja, estava começando a se colocar instrumentos musicais dentro da igreja. Aquele instrumento ali era tido como um endemoniado. E eu fui gostar logo de quê? Dele. Por que esse instrumento era tido como endemoniado? Porque foi usado num evento de rock and roll chamado Woodstock, um festival de rock, onde se pregava sexo, drogas e rock and roll, e tinha um cara muito cheio de demônio, chamado Jimi Hendrix, que tocava guitarra, e ele tocava, sabe, com tanta virtuosidade sua guitarra, e a igreja pegou e falou, não, isso é um instrumento endemonizado. Bateria, então, não entrava dentro da igreja. E eu era um garoto, esses instrumentos estavam começando a ser inseridos nos cultos. Aí começou a se cantar algumas músicas chamado corinho. Quem lembra aí de corinho? Vigia, exame de sangue, ecocardiograma, eletro, faz tudo porque já está avançada a idade. Escuta, esses instrumentos estavam sendo inseridos. E naquela época, quando você dizia assim, eu sou crente, as pessoas diziam, agora você é Bíblia. Agora você carrega o livro da capa preta. Agora o livro, irmão, tem florzinha, tem leão, tem um monte de gravura, de grafura, e tem uma porção de coisa. E tem umas Bíblias que são bem fofinhas, e as mulheres dizem, minha Bíblia é linda. Tem a irmã Raimunda que faz uma arte bonita na capa da Bíblia, coloca pedrinha na Bíblia, mas naquela época chamava o povo da Bíblia, o povo do livro da capa preta. Escuta, eu participei de um funeral, eu detesto ir a funeral, detesto. É uma parte do ministério que se eu pudesse pular, eu pulava, mas eu aprendi que eu tenho que comer o cordeiro todo, tenho que participar de todos os momentos. E eu fui num funeral de alguém que era próximo, a mãe de um cunhado meu. Hoje ele é pastor Fábio, lá da igreja de Ubá. E ele falou, pastor, faz o funeral, não tenho condição de fazer. Já é difícil para mim ver minha mãe em cima da pedra ali, me ajuda aí. E eu confesso para você que, sabe, em culto fúnebre, eu não sei que palavra usar, eu não sei se eu boto a mão no bolso, se eu coço o queixo, se eu coço a cabeça, eu fico sem graça, eu não sei o que falo. Eu só abraço a pessoa e falo, eu estou aqui. E eu sei comprar água. O último funeral que eu fui foi no Seu Paulinho. Olhei para a Bia, ela estava dentro da capela, dei um tchau, eu vi que ela estava sem água na mão, o que eu fui fazer? Falei, vou comprar água. Fui lá na lanchonete, comprei água. Falei, Cristiane, leva água para ela. Porque é a maneira que eu entendo que eu posso dizer, olha, eu estou presente aqui com você. Eu estava participando do funeral. E o pastor Fábio falou, olha, você vai dar a palavra. Eu cumprimentei a todos, dei uma palavra. Aí perguntei, tem algum irmão aqui que queira compartilhar alguma coisa? Serviu a Deus com a irmã Néia. E aí tinha uns 4, daqueles canela de fogo, daqueles crentes que, sabe, na época não tinha nada de ser cultural, uma opção cultural, era de fato, tinha um relacionamento com Cristo. Um foi para os pés do caixão com o pandeiro, os outros 2 já se posicionou na cabeceira. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, amém, igreja? Eu falei, essa galera veio com fogo, meu irmão. A gente está feliz hoje. Eu falei, abri um olhão.
Porque a irmã Neia, ela não está mais aqui. Ela está na glória. O que estava lá na cabeceira, deu uma riscada no pandeiro, e já começou glória a Deus, irmão. Escuta, sabe o que era isso? Era gente que na sua, talvez, que a gente chame de ignorância, talvez, sabe, não tinha tanta revelação de Jesus, mas eles tinham um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento que eles tinham com Jesus, eles levavam até o fim. A casa está caindo, mas o meu Jesus vai transformar isso. A situação está apertada na minha vida, mas o meu Jesus está comigo no meio do aperto. E eu quero falar sobre esse Jesus que vai te levar a se apaixonar por Ele. Que você vai passar pela prova, você vai subir no alto da montanha, onde você vai experimentar de coisas extraordinárias, mas você vai servir a Jesus na mesma intensidade sempre. Me desculpe, eu não quero te ofender, mas a gente vê hoje uma igreja fragilizada, e aqui dentro, eu não estou falando do lado de fora. Qualquer coisa que nos abata, eu não vou mais ao culto. Ou fica chamando a atenção do pastor, o pastor tem que ser babá, ficar cuidando de bebê, porque a gente não sabe quem é Jesus. Porque quando eu sei quem é Jesus, irmão, eu passo pelas dificuldades, pelas provas, pelos dias difíceis, pelos dias maus, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Escuta, os crentes antigos que conheciam quem era Jesus eram maltratados. Se você pegar a história da igreja, você vai ver a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles eram cerrados ao meio, decapitados. Pedro, sabe, crucificado de cabeça para baixo. E quando isso acontecia, sabe o que a igreja fazia? Eles glorificavam a Deus. Eu li uma história que isso mexeu tanto comigo. Um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um dos discípulos do apóstolo João, o que escreveu o que está na sua Bíblia, o Evangelho de João. Ele já era um senhor de idade. E o Império Romano falou: olha, se cala, a gente está te dando oportunidade, fica calado, não fala mais desse Jesus. Ele falou: como eu vou parar de falar? Ele aprendeu com os pais da igreja, ele falou: como eu vou parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Então a gente vai te queimar vivo. Prenderam Policarpo e falaram: olha, a gente vai queimar, mas a gente vai te dar mais uma oportunidade, não fala de Jesus. Ele falou: eu não posso. E ele virou para todos os discípulos que estavam olhando a cena e falou: meus filhinhos, continuem firmes, porque esse fogo aqui vai se apagar, mas as chamas do inferno nunca se apagarão. Não neguem a Jesus por nada. Atearam o fogo nele e ele só cantou, morrendo queimado. Eu falo: eu canto aqui, irmão, a gente está num ambiente maravilhoso. Eu nunca tomei um tapa porque eu estava falando de Jesus. Eu nunca fui perseguido por causa de dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. Alguém aqui já tomou um tapa na cara? Alguém te deu um tapa bem dado e falou assim: estou te dando esse tapa porque você é crente e está falando de Jesus? Nenhum de nós. Quando alguma coisinha mais acontece, ai Deus, por que isso? Mas aquela igreja não, eles permaneciam fiéis até o fim. Eu queria que tu abrisse tua Bíblia, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 até o verso 17, diz assim: chegando-se Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Até aqui tudo bem. Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Mas agora Jesus muda a pergunta e diz assim: e vocês? E você, Sérgio? E você, Marlon? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Você está comigo aí? O texto diz assim: ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Escuta, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é aquele que veio para me livrar do pecado. Eu tinha uma dívida que eu não podia pagar, Gabriel. Eu tinha uma dívida, Beatriz, que eu não tinha condições de pagar. Mas Jesus, Yasmin, ele foi lá e falou assim: Marinês, eu pago no seu lugar. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é como o Pai descreveu Jesus, como Deus descreveu quem era Jesus. Mateus capítulo de número 3, verso de número 17 diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ou em quem me alegro. A primeira coisa que a gente precisa definir hoje: o que Deus pensava sobre Jesus, quem Deus descrevia quem era Jesus. O Pai diz assim: ele é o meu Filho amado. A primeira coisa que você precisa entender sobre Jesus é que ele é o Filho amado do Deus vivo e poderoso. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu sei que o nosso tempo é bem apertado e o meu tempo já está quase esgotando. Segunda coisa, como os discípulos definiram Jesus. Primeiro, Jesus era para o Pai, ele era o Filho amado. Agora, segunda coisa, como os discípulos definiam Jesus. Pedro vai dizer em Mateus capítulo 16, verso de número 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João capítulo 20, verso 28, um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, vai dizer: tu és o meu Senhor, Senhor meu e Deus meu. Escuta, o Pai diz: é o meu Filho amado. O Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Tomé vai dizer: tu és o Senhor meu e Deus meu. Agora, em terceiro lugar, como os adversários definiam quem era Jesus. O Pai definiu quem era Jesus, os discípulos definiram quem é Jesus. Agora, em terceiro lugar, como os adversários definiram quem era Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 10 ao 11 diz assim: pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és... meu Deus. Escuta, até os demônios se prostravam e diziam: tu és o Filho de Deus. Domingo pela manhã eu falei sobre o homem de Gadara, ou o Genezareno. Era um homem que vivia de cadeias, prendiam ele, mas os demônios que estavam na vida dele, que a Bíblia diz que eram legiões, arrebentavam essas cadeias e ninguém parava aquele homem. Mas um dia, quando Jesus desceu do barco naquela região, ele vem e se prostra diante de Jesus e diz assim: Filho do Deus Altíssimo. Até os inimigos reconhecem. Desde criança eu fui ensinado na igreja que até Satanás é crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele crê e estremece diante do Senhor. E será que a gente, ao entrar por essa porta, a gente tem temor por Deus? Irmãos, tem um negócio que eu tenho na minha vida, é temor pelo Senhor.
Eu posso ser um pecador, eu posso ter minhas imperfeições, posso ter minhas falhas, posso ter minhas dificuldades, posso não ser, sabe, o pastor perfeito que alguns talvez pintam, mas escuta, tem uma coisa que eu guardo no meu coração, é temer ao Deus que eu sirvo, é temer a esse Jesus que salvou a minha vida. Eu não posso perder o temor do Senhor, pastor Antônio. Eu quero dizer para você, não perca o temor do Senhor na sua vida, meu irmão. Quarto lugar, como o mundo definiu Jesus. Escuta, primeiro o pai diz, é o meu filho amado. Depois os discípulos dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora os adversários, os demônios reconheciam, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Agora o mundo, como o mundo define Jesus? O mundo define Jesus igual a essa figura. Uma colcha de retalho. É o Jesus dos renascentistas. É o Jesus da era mais moderna, do The Chosen, bacana, legal. Pastor, está errado, em vez de The Chosen, não está nada, é maravilhoso. Que série abençoada. Quantos ensinamentos bacanas ali. Mas escuta, as pessoas vão fazendo uma colcha, não, o meu Jesus é assim, olha, o Jesus que eu sirvo é assim, o Jesus que eu sirvo é assim. E olha o que diz o texto. Mateus, capítulo 27, verso de número 54 diz, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Escuta, os guardas, quando eles foram na crucificação, prendem Jesus, açoitam Jesus, colocam uma coroa de espinhos em Jesus, cospem no rosto de Jesus, falam insultos um após o outro para Jesus, e ele, como ovelha muda, não falava nada. Irmão, isso me confronta demais, porque diante das afrontas das pessoas, como é que a gente reage? Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Jesus também não tinha. Ah, mas meu sangue é quente. Graças a Deus, que se talhar, você morre. Ah, pastor, mas eu não sou bobo. A gente não é bobo, a gente é crente. Agora eu quero que você compreenda como Jesus se definia. Uma vez fizeram uma dinâmica e falaram assim, olha, eu quero que você pegue uma folha e nessa folha você vai escrever todos os seus defeitos. Aí falaram assim, não, vamos melhorar, não escreve todos não, porque vai fazer um livro. Escreve só 5 defeitos. E as pessoas estavam naquela sala, escreveram, só 5, eu tenho tantos. Agora pega outra folha, você vai escrever 5 virtudes suas. Você acredita que naquela sala teve gente que não escreveu nenhuma? Sabe por quê? Porque eu aprendi num curso que eu fiz aí, indico a você, o ano que vem vai ter de novo. É um curso chamado Você é Capaz. É uma pastora muito abençoada, muito bonita, tá? Ela fez um ótimo casamento. Deus abençoou muito a vida dessa pastora. Eu aprendi no curso com a pastora Cristiane que assim como você se vê, assim é a sua alma. Eu cheguei a uma constatação. A maioria da igreja só se vê um pecador terrível, cheio de falhas, cheio de maldades. Mas a gente não consegue ver as virtudes de Jesus na nossa vida. Só que Jesus, diferente de nós, ele sabia muito bem se definir. Eu quero caminhar para o final falando sobre 7 afirmações sobre Jesus. Ele afirmando quem ele era. A primeira afirmação de Jesus, ele diz assim, João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João.
capítulo de número 6. João capítulo 6. Você está junto comigo aí? Amém. Versículo de número 47. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não morra ou não pereça. Verso 51, Jesus vai dizer mais uma vez: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente ou para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 54 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Escuta a primeira afirmação de Jesus de quem ele era. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. A segunda afirmação de Jesus, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Escuta, a gente vive hoje num mundo pós-moderno, mas esse mundo pós-moderno cada vez eles estão apagando mais as luzes. Cada vez a gente vê o apagar das luzes, sabe, parece que a maldade está se multiplicando a cada dia mais. É filho matando pai, pai matando filho. Cada dia a gente vê uma notícia de uma maldade maior ainda. E no meio dessas trevas todas, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. A terceira afirmação de Jesus, ele vai dizer: eu sou a porta. E a Bíblia diz: quem passar por ele vai encontrar pastagem, quem passar por ele vai encontrar alimento. Eu quero dizer para você que Jesus é o pão da vida. Eu quero dizer para você que Jesus, no meio da escuridão, ele é a luz que ilumina o meu caminho e o seu. Eu quero dizer para você que Jesus é a porta, e por ele eu posso passar e encontrar a vida eterna em Jesus. Mas em quarto lugar, ele vai afirmar e vai dizer: eu sou o bom pastor. Ele vai comparar a nossa vida a uma ovelha. A ovelha é o animal mais dócil que existe no mundo todo, mas ela enxerga muito pouco, e ela precisa de uma voz para guiar ela. E quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, ele está dizendo: eu sou a voz que vou te guiar no meio desse mundo em trevas. Eu vou te guiar, Tainá. Eu vou guiar você, Márcia Ângela. Eu vou te guiar, sabe, Renildo. Eu vou guiar você, Rafael. Ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que me traz tranquilidade no meio de um caos que a gente está vivendo? Que eu tenho um bom pastor, meu irmão. Eu tenho o meu pastor que cuida de mim, o apóstolo André, mas ele é homem. Tem suas falhas e imperfeições naturais de um homem, mas eu tenho um pastor excelente. Eu tenho o bom pastor. E ele cuida de mim. Sabe, o bom pastor, ele me pega e me leva para onde o pasto é verdejante. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Eu quero dizer para você, se você tem Jesus como teu bom pastor, sabe aquela depressão que você está enfrentando, sabe aquele dia mau que você está enfrentando, sabe aquela luta que você está passando, eu quero te dizer, se você tem Jesus como bom pastor da sua vida, ele vai pegar você do deserto e vai começar a te guiar e te levar até onde tem águas tranquilas, onde a tua alma vai ser refrigerada, porque ele é o meu e é o teu bom pastor, meu irmão. A quinta afirmação de Jesus, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sexta declaração e afirmação de Jesus de quem ele era. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas dizem, sabe o que? Não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade.
politicamente muito correto. Mas escuta, não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe a verdade. Não, você tem o teu caminho, eu tenho o meu. Tem gente que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu aprendi lá na aula da tia Dondoca de português. O artigo definido. Não tem os caminhos, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Você entende isso hoje? O último lugar, sétimo lugar, a afirmação de Jesus, Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu tenho alimento para te dar. Você entrou aqui precisando se alimentar de Jesus, Ele tem alimento para você. Escuta, eu não estou falando de religião. Religião é isso aqui. Religião não salva ninguém. Religião é insuficiente. Eu estou falando de Jesus, irmão. As pessoas hoje elas estão discutindo religião. Religião divide a gente. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de um bem maior. Eu estou falando de um relacionamento com Ele. Eu estou falando, irmã Solange, da gente conhecer Ele e ficar apaixonado por Ele. Eu estou falando de eu conhecer Jesus e dizer, Ele é o meu bem mais precioso. Ele é o meu maior tesouro, a minha maior riqueza. Escuta, se hoje você sair daqui e você for abrir o aplicativo aí do seu celular, da sua conta bancária, e está lá 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, será que você vai voltar para a igreja? Eu tenho certeza que tem gente que nem volta nem para dar o dízimo. Tenho certeza. Vamos falar, não, agora eu sou um milionário, como é que eu vou para aquela igreja, um lugar perigoso? Não, agora eu não tenho mais tempo, porque eu estou administrando. Agora eu não posso por causa disso, agora eu não posso por causa daquilo. Escuta, quando a gente conhece Jesus, todas as coisas à nossa volta, a gente até usa. Se eu falei aí 500 milhões, você falou eu recebo, tomara que caia na sua conta. Só não esquece de mim. Me leva pelo menos para tomar um copo d'água, que só posso agora tomar copo d'água. Mas ame a Jesus. Se apaixone por Jesus. Porque se eu tiver o dinheiro que for, mas sem Jesus, é vazio, é raso, é insuficiente. Eu era um garoto, bem garoto, e na época tinha um cantor romântico, o pessoal do exame de sangue vai lembrar, o Julio Iglesias. Aí ó, o pessoal já está tá lembrando daquela música que dançou com o amor da sua vida. Eu era um garoto, e ele deu uma entrevista, um homem muito bem sucedido na carreira, rico e milionário. Ele estava no iate dele e foi entrevistado. Você é um homem feliz? Você tem a mulher que você quer? Seja um homem de sucesso internacional? Você tem valor, dinheiro? Esse iate vale tantos milhões? Ele falou, eu sou um homem infeliz. Eu tenho qualquer mulher, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, mas eu sou infeliz. Sabe por quê? Um homem chamado Yuri Gagarin, um russo, ele chegou à conclusão, ele disse, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Eu quero dizer para você, que não é só o milionário, mas o pobre, o necessitado, ele também tem um vazio, que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio, só Jesus pode preencher a tua vida.
Eu quero dizer para a juventude, você pode estar surfando a onda mais hypada aí do momento. Você pode estar bombando na tua rede social, você pode estar fazendo história na sua carreira, você pode estar ganhando o que for, você pode ter o que for, mas se você não tem Jesus, tu vai ser infeliz. Quero falar para os homens aqui, você pode ter a maior conquista, você pode ter o melhor carro, a melhor casa de campo, a melhor casa de praia, você pode ter tudo o que um homem pode ter e imaginar, mas se tu não tem um relacionamento com Jesus, tu não tem nada. Eu quero dizer para você, minha irmã que está me ouvindo, você pode ter a casa dos teus sonhos, você pode ter tudo dos teus sonhos, mas se tu não tem Jesus, tu não tem nada nessa vida, porque Ele é o maior tesouro e a maior riqueza. E Deus esse tempo tem me falado, olha, fale do meu amor para a igreja. Leve a minha igreja a se apaixonar por mim, e eu vou me esgoelar enquanto for necessário nesse lugar, até que uma paixão por Jesus comece a brotar dentro de nós, até que a gente diga a plenos pulmões, eu te amo, e eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir, eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Agora a pergunta e a última que eu faço é, como você define Jesus? O Pai definiu Jesus, os discípulos definiram Jesus, os adversários definiram Jesus. Agora, o próprio Jesus se definiu, e você? Como você define Jesus? Quem é Jesus para você? Eu quero encerrar lendo o texto de Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: você foi criado para Ele. A sua vida tem sentido porque tu foi criado para Jesus, irmão. O texto continua e diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Escuta, o apóstolo Paulo entendia tanto. Ele começou uma corrida. Sabe, Bruno, quem é Jesus? Ele se esmerou tanto nessa corrida, que ele diz que ele chegou até o terceiro céu, ele foi arrebatado. E quando ele tem a compreensão de quem é Jesus, ele vai dizer assim: eu considero por perda todas as coisas, por excelência de Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: olha, tudo que eu tenho, eu perco isso tudo só por causa dele. Porque ele estava tão apaixonado por Jesus, que ele entendia: eu posso perder tudo que eu tenho, eu posso perder até a própria vida, a chegar a um ponto de Paulo entrar numa cidade para pregar, e quando ele chega na cidade e começa a falar do amor de Jesus, as pessoas dão um coro tão bem dado nele, que os discípulos arrastam ele para fora da cidade, como Tânia se já tivesse morto. Cuidam das feridas de Paulo. Quando ele está pronto de novo, quando ele está saudável de novo, sabe para onde ele vai, Ângelo? Ele vai de novo lá, porque ele entendia: eu tenho por perda todas as coisas, por excelência de Cristo Jesus. Escuta, irmão, que você se apaixone por Jesus. Pastor, eu não conheço Jesus. Depois dessa mensagem eu quero dizer: eu não conheço.
Então eu quero dizer para você, Ele quer se revelar para você cada terça-feira desse mês de agosto. Ele quer se revelar para você amanhã. Ele quer se revelar para você na quinta-feira. Todas as vezes que você dobrar os teus joelhos, você se inclinar diante dele, ele vai ter uma revelação do amor dele para você. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia para ler, ele vai revelar quem ele é para você. E quanto mais de Jesus é revelado a mim, escuta, eu não estou falando de algo intelectual. Eu não estou falando de conhecer Jesus aqui na mente. Porque tem um monte de gente que já leu a Bíblia e já fez até teologia, mas não conhece nada de Jesus. Eu quero encerrar dando uma ilustração. Uma vez estavam num evento repleto de pastores. E aí tinha um microfone e deram oportunidade para que cada um fizesse sua explanação. E cada um tinha uma palavra mais bonita, mais do que a outra. E aí chamaram um pastorzinho, um senhor de idade, semi-analfabeto. E aquele homem pegou o microfone e ele começou a falar quem era Jesus para ele. Caiu uma graça sobre aquele ambiente. E aquele monte de pastor engravatado, aquele monte de pastor cheio de pompa, foi caindo de joelho um por causa da presença de Jesus que encheu aquele lugar, por causa de um senhor que não tinha tanto estudo, que sabia muito mal falar o português, mas ele conhecia quem era Jesus. E isso é suficiente para mudar a vida de pessoas. Eu queria que você saísse daqui com gosto assim. Cara, eu tenho que conhecer Jesus. Eu não conheço Jesus ainda. Eu tenho só uns lampejos, uns vislumbres de quem é Jesus, mas eu ainda não sei quem Ele é. Mas eu quero a partir de hoje me relacionar com Jesus. Eu quero a partir de hoje me entregar a Jesus. Eu quero a partir dessa noite entrar numa jornada dizendo: Jesus, revela o teu coração para mim.